Boa noite pessoal. Sejam todas bem-vindas, pessoas, né? Hoje nós vamos falar aí sobre algumas informações importantes, né, a respeito de um tema que está tão em alta. Os últimos acontecimentos têm trazido aí algumas necessidades, especialmente para quem trabalha com a justiça, com o direito, com a proteção dos direitos das crianças, né, especialmente, mais especificamente, e os direitos da mulher, o direito da mulher gestante, o direito da mulher que traz uma criança ao mundo. Então, temos visto aí algumas notícias, né? Então, nós achamos interessante fazer hoje esse momento, essa live, para esclarecer, né, melhor a respeito da legislação, a respeito de como se deve proceder, a respeito de tudo que deve ser feito, quais são os procedimentos, como é que a gente deve atuar. E aí eu digo a gente, qualquer pessoa da sociedade, qualquer cidadã ou cidadão que tenha conhecimento de determinada situação, especialmente que envolva a gestante, que envolva a nutriz. Então, é, é necessário que a gente conheça a legislação também para não ficarmos colocando mais lenha na fogueira, digamos assim, em situações e em acontecimentos e dando opiniões errôneas, né, dando opiniões equivocadas a respeito das questões que têm acontecido ultimamente. Eu vou convidar aqui Lavínia, que é a psicóloga da Vara da Infância, Lavínia Vasconcelos. Deixa eu ver se eu consigo. Lavínia Vasconcelos é minha colega de trabalho, uma pessoa com quem eu tenho o prazer de dividir aí a rotina, o dia a dia. Seja bem-vinda, Lavínia, que deu Olá, certo de primeira. boa Eu estava noite, aqui gente. tentando... Boa noite. Eu estava aqui tentando fazer uma introdução a respeito de como, né, de qual é a ideia da nossa live hoje. Algumas pessoas ainda estão entrando, e aí seria interessante que a gente pudesse falar um pouquinho, né, de qual foi essa ideia aí de precisamos falar sobre as Claras, as Marias, as Anas, né, e todas as mulheres que de alguma forma são afetadas, né, pelos últimos acontecimentos, seja porque já passaram por determinadas situações, ou porque conhecem pessoas que passaram por isso, ou simplesmente por serem mulheres, não é? E ver aí a exposição de tantas situações que deveriam ser sigilosas, né, que deveriam estar resguardadas pelo processo judicial, e aí não só o caso da Clara Castanho e de outras pessoas, né, que vez ou outra acabam entrando na mídia de forma é, digamos assim, mais expressiva, e também o caso da criança, né, da semana passada, com a história da gravidez, né, que foi resultado de um abuso sexual, de um estupro de vulnerável e tudo que veio, né, toda a repercussão que veio com esses fatos. Eu sei que, assim, hoje à tarde a gente estava conversando, né, Lavínia, sobre isso, e você falando o quanto te incomoda, né, a forma como as coisas têm sido divulgadas e a caça às bruxas, né? Porque, assim, nós temos equívocos de várias partes, né, vindo de vários lados, assim, pessoas que deram opiniões e tacaram pedras mesmo, né, sem ouvir muitas vezes o outro lado da situação, por que que as pessoas tomaram determinadas atitudes, mas enfim, a ideia da gente aqui é que a gente possa falar sobre a entrega, né, para a adoção e que a gente possa esclarecer a respeito desse direito, que é um direito, né? Não é crime você entregar uma criança para adoção se você fizer da forma legal, né? Isso, então, a ideia da gente hoje é tentar trazer esses esclarecimentos, falar um pouco a respeito, né, dessas questões e também compartilhar com vocês aí, saber quais são as opiniões que vocês têm, quais são as perguntas, né? Quais são as dúvidas que vocês têm para a gente também, para a gente poder interagir um pouquinho. E aí, seja bem-vinda. A gente, né, na equipe, todo mundo se chama por apelidos, então seja bem-vinda.
Se Isso. apresente aí. Bom, eu sou Mas Lavínia eu só disse Vasconcelos. que você é psicóloga do Tribunal de Justiça e não passei teu currículo, que eu sei que com certeza tem muito mais aí para dizer. Eu sou Lavínia Vasconcelos, né? O nome pelo qual eu me apresento normalmente. Mas certamente vocês ouvirão Vivi me chamar de Laves algumas vezes, porque é assim que a gente se chama, né? Tanto que já chamei de Vivi. Pela intimidade mesmo, a gente trabalha juntas na Vara da Infância e Juventude de Campina Grande, né? Nós somos da equipe do Tribunal de Justiça da Paraíba, e eu acho que dizer isso já faz saber que a gente trabalha diretamente com esses casos. E o objetivo da gente não é falar de um caso específico. Na verdade, é falar sobre a entrega. Né? Recentemente, a gente fez um evento na Vara da Infância e Juventude, que tá inclusive no YouTube da Vara da Infância e Juventude de Campina Grande, falando sobre a entrega, né? E o objetivo de fazer um evento, inclusive em comemoração ao Dia da Adoção, falando sobre a entrega, é porque a entrega é uma via, inclusive, pode ser uma via para a adoção, mas é porque a gente entende que todas essas temáticas elas estão ligadas, né, ao direito das crianças e dos adolescentes. E a gente vai falar sobre isso aqui hoje, né, Vivi? A gente meio que delineou aí uma pauta de pontos que a gente entende que precisam ser abordados, porque a gente entende que toda a população precisa saber disso. Porque qualquer pessoa pode ser um agente multiplicador de informação, pode ser aquele que acolhe alguém que está passando por algum tipo de situação nessa perspectiva, alguém que pensa em fazer a entrega e que precisa ser acolhido na perspectiva de entender que esse é um processo legal. Né? E a gente pode, inclusive, a gente vai falar mais diretamente sobre isso mais à frente, mas a gente pode pensar no legal nos diversos sentidos. É legal da legalidade do processo e é legal de também poder ser uma coisa bacana. Né? E a gente vai abordar alguns pontos nesse sentido, de dizer como é que esse processo funciona, e inclusive falando sobre algumas ideias que talvez sejam errôneas das pessoas pensarem na perspectiva de que toda mulher nasce mãe, de que o instinto materno existe, então tem que ser esse o caminho dela, né? A entrega também é um ato que pode ser legal no sentido de bacana, além de ser possível pela lei. Ele também pode ser um ato de amor e mais à frente a gente vai chegar nisso. Né? Então, acho que a temática é muito importante para que todo mundo saiba e que, inclusive, com informação as pessoas possam, além de acolher, também evitar essa publicização direta de uma multiplicação de opiniões que às vezes nem é a própria. Você só faz replicar. E a gente precisa ter cuidado com isso, porque isso também gera afetações. Inclusive, por isso, hoje, a gente, né, na nossa temática, dizer que estamos falando de mulheres de maneira geral, porque não é de um caso específico. Até porque o objetivo da gente não é publicizar mais história X ou Y, né? Na verdade, a gente falar efetivamente sobre esse processo de entrega legal, que é válido, que está na lei e que pode ser feito de uma maneira, de fato, de respeitar os direitos e de respeitar o sigilo, né? Que foi uma das coisas que nos impactou muito, acredito, né, Vivi? Foi a gente sentiu, porque é uma das coisas pelas quais a gente luta, não apenas na perspectiva da lei, mas na perspectiva da nossa ética profissional. Então, isso acaba nos batendo bastante, né? E aí eu vou passar para você ir tocando aí pelos pontos e a gente ir conversando. Uhum. É, como a gente trabalha na vara da infância, né, a gente tem que ter sempre a atualização da legislação, no nosso dia a dia, para que a gente possa realmente atuar de acordo com a lei. E aí, desde 2017, está em vigor a Lei 13.509, que é a chamada Nova Lei de Adoção. Ela trouxe algumas mudanças para o Estatuto da Criança e do Adolescente e veio afirmar o direito de cada mãe, de cada mulher, na verdade, cada genitora, cada mulher que engravida, poder doar o filho que ela está gestando, aquela criança, na verdade, aquele feto, né? Enquanto você está gestando, é um feto. Então, você poder doar quando nasce uma criança, quando o bebê, né, nasce com vida, ela poder doar, né? Entregar para adoção. Muita gente chama fazer a doação, né, mas a gente prefere enfatizar que ela vai entregar para a adoção, né? Então, quando a mulher ela decide por isso, ela está tomando uma decisão dificílima, né? E aí os aspectos psicológicos, Lavínia pode também pontuar um pouco, mas ela é dificílima também pela nossa própria cultura.
na nossa cultura existe dois lados da mesma moeda, né? Um lado é quem entrega a criança para adoção é uma mulher sem amor, fria, egoísta, que não se cuidou, que não se preservou, e isso eu estou falando pelos depoimentos, pelos comentários que eu li na última semana, de forma mais evidente assim na minha memória, né? Tá mais fresca, digamos assim, esses comentários por conta dessas últimas notícias, mas isso a gente escuta todos os dias, em todos os lugares que a gente fala sobre o tema, e aí as pessoas têm sempre essa postura de que a mulher que entrega o filho para adoção, ela é uma mulher sem amor pela criança que ela gerou, né? E o outro lado da moeda é quem adota é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa sensacional, que está fazendo um ato, não é, de caridade, um ato de amor, que está pensando só no próximo e blá blá blá, né, essa coisa toda. Então, assim, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? A gente tem que ter aí um meio termo nas duas situações. Porque nem a mulher que entrega para adoção é esse monstro que pintam, e nem a pessoa que está adotando é esse santo, né, na terra. Não, não se trata disso, né? Se trata de desejos, possibilidades, né? O que que eu posso fazer? E agora, eu engravidei, ou não foi planejado, ou essa criança, eu nem sabia que tinha engravidado, descobri a gravidez já no final, porque eu fui, sei lá, eu fui drogada, eu fui estuprada, eu fui. Isso eu estou citando de casos que a gente já acompanhou, não é, Lavínia? Que a gente tem essas histórias, então, assim, eu não estou inventando aqui da minha cabeça, eu estou citando as situações de mulheres que chegaram para a gente para fazer a entrega, né? Decidiram por fazer a entrega das crianças que geraram, e aí as histórias dessas mulheres geralmente são essas, né? Ou foi vítima de estupro, ou foi uma gravidez não planejada. Tem vezes que o parceiro vem com ela, né? A própria família dessa genitora está ali junto com ela tomando essa decisão, e aí às vezes é o parceiro, às vezes é a mãe dela, às vezes é a família que diz assim, a gente não tem como cuidar, a gente não tem como criar, ou então ela mesma diz, eu não tenho o desejo de ser mãe, não estava nos meus planos, eu não era isso que eu queria e eu quero um futuro melhor para essa criança. E aí, desse direito que ela tem, né? Então, a gente fala de uma questão legal, por ser legal da lei, né? E aí, o que é legal nessa questão, Lavínia, em termos psicológicos, né? Como é que você pode dizer que isso é bacana, isso é uma questão bacana, isso é uma questão de alguém que está pensando para além de si, né? Que não é só ela pensando nela mesma. Eu acho que às vezes o pessoal confunde muito, né? Partindo aí do que você já estava falando. Como assim alguém não quer ser mãe? Como assim alguém quer entregar? Embora o pessoal não, às vezes não se dê conta que para que alguém adote um bebê é exatamente necessário que haja uma entrega, porque a adoção, ela também é um processo legal. Ela deve acontecer, a adoção deve acontecer pela justiça, de maneira que seja segura para todos os envolvidos e a gente não tem outros tantos casos, como também a gente já viu recentemente acontecer e serem aí divulgados na mídia também, com uma série de colocações que vão de encontro àquilo que a lei orienta, né? E aquilo que a gente vive na experiência prática. Então, para as pessoas realizarem uma adoção de um bebê, porque você pode escolher o perfil, a forma como isso pode acontecer é tendo uma entrega, né? E essa entrega a gente precisa entender que é algo válido, porque essa mulher, ela tem aí uma vida anterior à própria gestação. E aí ela tem desejos, perspectivas de vida, ela tem perspectivas de futuro. E pode ser que nesse pensamento de vida dela não exista o lugar da maternidade. Ou não exista naquele momento, porque inclusive quando a gente faz as escutas, né, a gente vai falar um pouco melhor sobre essas etapas, mas quando a gente realiza as escutas, a gente precisa fazer algumas questões da história de vida dessa pessoa, inclusive na perspectiva futura, né, como uma forma mesmo de trabalhar com essa mulher. As nossas questões, elas não são para direcionar uma decisão. Elas são, na verdade, na perspectiva de fazer essa mulher refletir a respeito, né, dessa busca da justiça para realizar a entrega,
entendendo que qualquer das decisões haverá consequências, né? Você decidir entregar ou você decidir, porque também tem essa possibilidade de você dizer que quer fazer uma entrega e depois você dizer que você não quer mais. Existe essa possibilidade, né, no processo. Então é importante que as pessoas entendam, né, essas mulheres entendam. A gente está falando mulheres porque, de maneira geral, de fato, são as mulheres quem procuram, embora a gente já tenha tido, sim, casos nos quais os pais acompanharam, né, estavam ali cientes, de acordo e tudo mais com relação à questão da entrega. Mas aí, de maneira geral, a gente vai falar aqui na perspectiva da mulher. Então, essa mulher, às vezes, ela não tem, naquele momento de vida, ela até tem um pensamento sobre maternidade, mas não é naquele momento, né? E aí ela entende que, em não dando conta de viver a maternidade naquele momento, por razões diversas, econômicas, apoio social, por questões de perspectivas de vida e de planos que ela idealizou, por questões emocionais, muitas vezes também pelo que originou a gestação, que você já deu aí alguns exemplos, que são exemplos, como bem disse você, Vivi, concretos, né? A gente já teve casos exatamente nessas perspectivas da questão né, do uso da substância, que gerou aí uma série de outros efeitos, ou da própria violência sexual. A gente tem situações diversas, né? E é uma coisa eu acho até que é interessante de colocar, é que às vezes as pessoas dizem assim, então será que tem uma característica, essas não são meninas, não são muito novas? Não necessariamente. A gente também tem características diversas. Mulheres que, inclusive, são mães de outras crianças que viveram essa gestação, mas entendem que não conseguem, com relação a essa criança, exercer a maternidade. E por isso, elas fazem essa opção de realizarem a entrega de maneira que essa criança tenha acesso a um direito que também é dela, que é da convivência familiar. Essa criança ela tem o direito de estar numa convivência familiar e de ter os seus demais direitos garantidos por uma família, seja que família for, porque a gente tem famílias diversas que poderiam adotar essa criança, né? Então a gente tem essa possibilidade. E às vezes essa mulher ela já viveu a maternidade, como casos, Vivi, que a gente teve, por exemplo, de pessoas que nos procuraram ainda gestantes, que realizaram um pré-natal, que tiveram todo o cuidado, que se alimentaram, que procuraram outros profissionais para acompanhar esse processo, para vivenciar a gestação da melhor forma possível, gerando o melhor impacto nessa criança, porque a gente sabe que já existem aí componentes, né, nessa troca, não apenas na perspectiva genética, mas afetivamente a gente tem marcas subjetivas que ficam nessa criança. Então, a gente tem marcas que são interessantes de considerar, porque se essa mulher não desejou essa criança, mas ela cuida dessa criança, ela também gera impactos, né? Um cuidado que vai gerar aí a possibilidade dessa criança ser acolhida por uma família. Se essa mulher não deseja, quando ela entrega, isso muitas vezes também vai gerar um outro impacto que também pode ser positivo. Na perspectiva de, em se dando conta que ela não consegue assumir esse lugar de maternidade, ela passa esse cuidado de maternidade para outra. Porque aí é algo fundamental da gente dizer aqui, que é algo que eu acho que a gente trabalha muito, a gente lida muito. Eu vi até que Jamile está aqui e a gente já conversou com isso, porque Jamile é do grupo Laços de Afeto, né, que é o grupo parceiro que a gente tem aqui em Campina Grande. Sobre para as pessoas que estão querendo, os postulantes à adoção, os que já adotaram, então é um grupo de apoio. E uma das coisas que a gente conversa muito é que a adoção, ela precisa acontecer na vida de todos nós. A gente chama na vara da infância a adoção de sobrenome de processo. Existe um processo de adoção porque existe um trâmite legal. Mas filho é filho. E para isso é preciso que a mãe efetivamente o adote. Né? Alguém pode gestar, mas não adotar afetivamente. E se não o adota afetivamente, não existe aí uma relação filial constituída. E essa relação filial pode ser constituída com outra pessoa que não necessariamente teve a criança no seu ventre. Então, isso é fundamental da gente dizer, né? São impactos psicológicos que geram uma série de efeitos nas crianças, nessas mulheres, que inclusive podem ser acolhidas com outras demandas que venham a surgir. Porque às vezes a própria entrega é uma demanda especificamente, mas existem outros contextos de fundo, inclusive, que vão repercutir na vida dessa mulher, né, Vivi? É. E aí eu vou só colocar um pouquinho de pimenta no assunto, porque diz assim, como é que pode uma mulher gerar uma criança e não ama, não quer, não deseja, né, criar e tal? E aí eu faço, e como é que pode um homem, né, que deu 50% do material genético para a formação daquela criança,
ele gerou aquela criança e ele não quer ser pai daquela criança, né? Não quer cuidar, não quer ficar com a criança, como é que pode? Então, assim, a gente tem aí um peso, né, muito maior sobre a mulher, porque é ela quem carrega os 9 meses e tal, mas não só por isso, mas também por uma questão de gênero, né? Que a gente sabe que para as mulheres entrarem no mercado de trabalho foi, né, a luta que foi, e até hoje a gente luta por igualdade de salários e tudo mais. Então, assim, toda essa polêmica, ela se dá também, eu entendo que é muito por essa questão dos mitos que são construídos em cima da mulher, que essa mulher ela tem que amar esse filho, né, porque ela está gestando um bebê, então, quando nasce, como é que ela olha para a criança e não sente amor? Muitas sentem, e é por isso mesmo que entrega, né? Porque está sentindo amor pela criança e ela sente que ela não tem condições de dar àquela criança o que aquela criança vai necessitar, né? E aí é por isso que ela tem esse direito, porque é algo que é mais comum do que a gente imagina, né? Teve aí esse alvoroço todo com as notícias, mas assim, a entrega para adoção, geralmente a gente tem aí uma entrega culturalmente aceita, que é a entrega direta, né? A mulher tem a criança e aí a pessoa, na maternidade mesmo, tem uma prima muito bacana, né, Lavínia? Ah, mas minha prima é uma pessoa maravilhosa, nunca conseguiu ter um filho, dê esse bebê para ela. Aí para a prima, tá beleza, eu posso dar, né? Mas para a justiça, entregar ao judiciário, que fez todo um treinamento com as pessoas que estão habilitadas, que existe uma lista de pessoas habilitadas esperando para adotarem legalmente uma criança, aí não. Como é que pode? É muita frieza você entregar para a justiça. Por quê? Como se a gente fosse receber a criança e deixar a criança num quarto escuro e frio, né? Só se for assim o entendimento do senso comum, né? Quando na verdade não é isso. Quando a genitora entrega a criança para adoção, ela é acolhida ou numa instituição onde tem cuidadores para aquele bebê especificamente que vão se revezar, né? Cada plantão vai ter um cuidador. O ideal é que seja um cuidador específico para aquele bebê. Então, quando se fala de acolhimento institucional, né? Tem aí toda uma série de diretrizes para o atendimento a essa criança ou para a família acolhedora, né, que em alguns municípios pelo país afora já funciona o programa de família acolhedora. Campina Grande amanhã, inclusive, tem um evento para o lançamento do Família Acolhedora. Então, esse bebê ele pode ir para uma família que vai acolher, vai cuidar, ter o cuidado específico para esse bebê, para depois entregar para a família que vai adotar realmente. E isso se dá em questão de dias, né, quando a entrega é feita da forma legal. Então, assim, a criança ela vai para a família que vai cuidar dela em questão de sei lá, dias ou pouco mais de um mês, porque precisa, né, do tempo para que essa mulher é, diga da sua intenção de entrega, né? Fale do seu desejo de entrega, não só para a equipe ela vai fazer os atendimentos necessários, ela vai fazer os acompanhamentos e encaminhamentos à rede, né, Lavínia? A gente tem aí uma rede de proteção, ou seja, são instituições que participam da rede de proteção à criança e adolescente, fazem parte da política de assistência social, de saúde, de habitação, né? Muitas vezes a família precisa de um encaminhamento para um serviço ou um programa de habitação, e aí a gente faz os encaminhamentos necessários, aciona a rede, às vezes é necessário acompanhamento do Conselho Tutelar para ver outras demandas, verificar outras situações, o CREAS também. Então, a gente tem aí instituições que vão atuar junto com a vara da infância para proteger os direitos dessa família, né? Que está aí, porque a gente fala que muitas vezes a decisão não é só da genitora, mas também pode ser só dela. Inclusive, quando ela chega, né, que se apresenta e ela diz, eu não sabia da gravidez, ou então estou sabendo da gravidez, mas não quero contar a ninguém, e aí vou levar até o final. Ela não quer fazer o aborto quando ela é vítima de violência sexual, né? Porque em casos de estupro ou de má formação, né, do feto, que possam comprometer a vida do feto ou a vida da genitora, a interrupção da gravidez ela é legalmente acolhida, né? Ela é legal, ela pode ser realizada. E aí, muitas dessas mulheres, elas não querem interromper a gravidez, elas querem levar até o final
para poder depois fazer a entrega legal. E aí elas pedem, né, o sigilo. E é um direito dessas mulheres, que elas tenham o direito ao sigilo dos seus processos. Que a gente tem visto aí que quando essas notícias saem, e aí seja em qualquer caso que, né, que tenha acontecido nos últimos anos, que a gente tomou conhecimento, quando as notícias acontecem dessa maneira, é porque o sigilo ele foi quebrado em algum lugar, né? Ou ele foi quebrado no processo, ou ele foi quebrado na saúde, né? Na rede de saúde, que pode ser pública ou privada, o dever é o mesmo, né, Lavínia? As equipes de saúde, elas têm o dever de garantir o sigilo do que aquela mulher foi fazer naquele espaço, né? A gente teve uma conversa com o Tâmara, assistente social do ISEA, que é um hospital maternidade em Campina Grande. Recentemente a gente fez um encontro com ela, uma live, e aí a gente, inclusive, tá registrada no YouTube da Vara da Infância também, para quem quiser assistir, que falava sobre isso, não era? Tâmara trazia esses detalhes, esses detalhes e essas informações a respeito do direito ao sigilo, né? É, eu vi alguns comentários aqui, eu vou ver se eu resgato. Enquanto isso, Lavínia, vai falando um pouquinho dessas etapas da confirmação ou da desistência, que eu vou anotando aqui as perguntas. Aproveitando para dizer, né, com relação a isso do sigilo que você diz, Vivi, eu acho que tem até um pouco a ver com essa pergunta que estão fazendo, a gente vai já entrar nessa questão dos acolhimentos. É fundamental a gente entender que o artigo, a gente fala muito do artigo 19A, que é o que fala diretamente da questão da entrega, mas no artigo 13, o inciso primeiro, né, do artigo 13, ele fala exatamente dessa obrigatoriedade de encaminhamento de qualquer serviço quando é manifestado por esta mulher ou a puérpera, né, a recém-parida, esse desejo de entrega. Então, isso seria o que a gente comumente, quando está falando, a gente diz assim, que é uma notificação compulsória. No momento em que uma mulher gestante ou uma puérpera diz do seu desejo de entrega da criança para adoção, é necessário que os profissionais façam aí esse acolhimento e encaminhem essa notificação para a Vara da Infância e Juventude, de maneira que seja aberto um processo, né, para a gente fazer o acompanhamento. Aí até a pergunta foi no sentido de dizer assim, a assistente social faz o primeiro acolhimento na Vara da Infância. A gente, na verdade, na Vara da Infância de Campina Grande, como é o caso das equipes do Tribunal de Justiça da Paraíba, né, e de forma geral nos tribunais onde tem equipe interprofissional, a gente tem psicólogos, assistentes sociais e pedagogos. E todos esses profissionais estão aptos a fazer esse acolhimento. A demanda, normalmente, ela não chega espontaneamente à vara da infância, embora isso possa acontecer, como já aconteceu com a gente, de alguém que chega pedindo informações e ao ser acolhido diz, na verdade é para mim, sou eu que estou gestante, eu quero fazer a entrega, e aí manifesta ou não a questão do seu sigilo para que a gente dê andamento às etapas, né, do processo. Se não é a própria pessoa quem chega à vara da infância dizendo desse interesse da entrega, a pessoa procura algum tipo de serviço, qualquer que seja ele, esse serviço tem a obrigação de fazer uma notificação para a Vara da Infância e Juventude, colocando todos os dados possíveis dessa pessoa, inclusive se ela manifesta esse desejo de sigilo ou não. Porque veja, como às vezes a gente faz, né? Normalmente a gente faz algumas escutas, não é uma apenas, a depender da situação a gente vai fazer visitas. Então, se a pessoa pede um sigilo, não faz muito sentido a gente estar chegando com um crachá da Vara da Infância e Juventude, no carro do Tribunal de Justiça, numa casa que a pessoa está pedindo sigilo, porque isso gera uma série de outras repercussões. Então, quando é em um outro serviço ou com a gente, essa pessoa precisa dizer se ela quer ou não essa questão do sigilo para que a gente dê andamento aos procedimentos, né, Vivi? Porque a depender dessa decisão dela, se ela diz, por exemplo, que não quer o sigilo e ela indica parentes da sua família extensa, a gente pode fazer busca nessa família por pessoas que fiquem com essa criança. Mesmo que, em princípio, ela tenha dito que o desejo dela era de entregar para adoção, se depois ela repensa e diz, não, mas tem gente de minha família, a gente vai avaliar. Hoje nós temos algumas diretrizes na perspectiva de entendimento de que família é essa. Então é assim, não é família no sentido de dizer assim, é um parente de terceiro grau
que mora no sul do país, por exemplo, e com quem eu não tenho contato. Não, então isso não é considerado uma família extensa pelos critérios que a gente utiliza hoje, né? Mas se de fato é uma família extensa, alguém que efetivamente está nesse núcleo, né, e a pessoa, a mulher, indica, a gente faz também esse acolhimento com essa família, né, e tem a possibilidade de, após o parto, a criança ficar com essa família. Se a mulher, ela diz que efetivamente o que ela quer é fazer a entrega, para além do fato de outras pessoas, de seu meio social, saberem da entrega, então a gente vai dar andamento aos trâmites para a entrega acontecer. A gente notifica a maternidade quando não foi a maternidade quem nos falou, ou quando foi busca espontânea ou um outro serviço. A gente notifica a maternidade, inclusive dizendo, né, dessa expressão de sigilo e dizendo de uma posição dessa mulher que a maternidade tem ciência que pode mudar. Por quê? Porque pode acontecer no momento de, por exemplo, nas escutas anteriores, dessa mulher dizer assim: eu não quero ver a criança, eu não quero contato com a criança. E a gente sabe que o SUS, de maneira geral, pela lei, né, e pelas próprias orientações de parto humanizado e tudo mais, tem aí, né, indicativos da criança ser colocada sobre a mãe logo após o parto, muitas vezes a tentativa de uma primeira pega, mas isso também é visto e avaliado, né, Vivi, nesses casos, porque se essa mulher diz que ela não quer ver essa criança efetivamente vai estar afastada dela. Se ela quer ver a criança, se ela quer o contato, isso também é respeitado. E aí é muito importante que os serviços entendam como funciona a entrega, porque essa mulher pode, em um primeiro momento, ter uma posição e no momento do parto ela mudar. E ela precisa ser respeitada nesse sentido. Assim como se ela chega e apenas na maternidade, naquele momento, por qualquer dos motivos, ela não falou sobre isso antes, ela não pensou, ela não manifestou, mas lá ela manifesta o desejo dela de fazer a entrega, é muito importante que a maternidade acolha, sem julgamento, sem constrangimento, que faça a notificação repassando para a gente, né? Se ela manifesta o sigilo ou não, e quais as condições dela, porque uma coisa muito importante da gente avaliar, né, Vivi, é se essa decisão ela é uma decisão consciente. Em que sentido? Da gente saber, inclusive, que o próprio estado gestacional e puerperal pode ter algum efeito de ordem psíquica, de maneira que essa pessoa não tenha condições efetivamente de se pronunciar. Né? Então, às vezes, a gente vai precisar esperar um pouco mais, a depender do caso, né? Vivi vai falar logo em seguida aí das etapas, da questão da audiência, prazo de arrependimento e tudo mais, mas isso é algo que a gente precisa entender. Se for necessário, a gente pode recorrer a outros profissionais, inclusive psiquiatras, para algumas avaliações mais específicas e encaminhamento de tratamentos mais específicos, né? E existe também a possibilidade dessa mulher dizer, gente, ou ter manifestado o desejo de entrega antes, ou naquele momento, mas depois é assim, não, eu quero a criança. Como a gente também já viu acontecer. E essa é a prioridade dela. Em nenhum momento a nossa função é de dizer entregue ou não entregue. A nossa função é de acolher e trabalhar com ela. Qual é, né, o seu desejo, com o que você dá conta de lidar, não apenas na perspectiva da decisão, mas dos efeitos dessa decisão. Por isso, inclusive, os encaminhamentos, que a vara da infância não dá conta da continuidade, né, do acompanhamento dessas demandas por completo, porque o nosso atendimento ele é voltado ao processo judicial, a questão que o magistrado nos faz, né? Então a gente trabalha com o processo em si, respondendo a essas questões. Então ela tem todos esses direitos e a gente precisa respeitar esse direito dela, que pode mudar. E aí Vivi vai explicar melhor essa parte. Como Lavínia disse, né, o momento de dizer assim, eu quero entregar, né, essa criança para adoção, ele pode se dar na gestação, né, assim que ela descobre a gestação, depois de um tempo que ela já descobriu, próximo ao parto ou após o parto. Então, ela não pode chegar para a gente com a criança depois de 2 anos e dizer eu quero entregar para adoção, né? Não é assim que funciona. Tem que ser realmente um recém-nascido. Então, o direito à entrega é um direito dessa mulher, mas também é um direito dessa criança, né? A criança ela vai ser protegida em todos os seus direitos fundamentais. Se a mulher, após o parto, ela se dá conta que ela não consegue exercer aquela maternidade, esse papel, ao invés
jogar a criança numa caixa e deixar na rua, como já aconteceu também, que foi um dos eventos mais emblemáticos do ano passado, né, em Campina Grande, que gerou aí uma série de divulgações a respeito. A gente teve um mês assim muito, inclusive bem, bastante movimentado, né, devido a isso que havia acontecido, para que a gente pudesse divulgar, né, que é um direito da mulher dizer, eu não quero criar, não quero cuidar, eu não vou me responsabilizar por essa criança e entregar. Na maternidade mesmo, ela pode dizer, eu quero entregar. E aí a maternidade ela tem a obrigação de comunicar a vara da infância. As meninas do ISEA são super parceiras, né? As assistentes sociais do ISEA. Tem o pessoal da FAP e da CLIPSE que deveriam também, né? Que tem esse trabalho, mas assim, é muito mais comum acontecer no ISEA, né? E aí as profissionais elas precisam nos comunicar e só a nós, né? Esse comunicado não pode ser feito à família dessa mulher se ela não autorizou, não pode ser feito ao blogueiro da cidade se ela não autorizou, não pode ser feito para ninguém, né? É sigiloso, e aí é sigiloso não só o processo no judiciário, como eu falei, mas o atendimento dela. Porque, por exemplo, se eu for ao hospital e o meu prontuário vazar se eu fosse uma pessoa famosa, digamos assim, aí meu prontuário vaza para a imprensa. Gente, isso é crime, você não pode, são os direitos do paciente, né? O direito ao sigilo dos seus atendimentos, seus procedimentos. Se o paciente não quiser contar nem para os seus pais, ele não conta, né? O médico ele tem que ficar na dele, não é para ele estar contando para os outros o que ele fez no paciente, né? E aí isso vai do médico ao enfermeiro, a SG, né? Que foi lá limpar o quarto e houve uma conversa. Boca fechada, o que acontece dentro dos hospitais é para ficar ali dentro. E aí existe um certo desentendimento, né, a respeito disso e das consequências. Outro dia, eu recebi uma pergunta no meu Instagram, no direct, a pessoa perguntava assim, quais são os processos que as pessoas, o que pode acontecer, né, com quem quebra o sigilo. Aí eu fui responder, processo civil, né, um processo indenizatório, um processo criminal, né, porque a pessoa pode ter provocado aí um dano, então, assim, vai depender da representação da vítima, né, ou seja, a pessoa tem que ir lá, fazer a queixa, né, fazer o boletim de ocorrência e fazer e registrar o que aconteceu e tudo mais. Então, assim, existem sim sanções, né, penalidades que podem ser de cunho pecuniário, né, que pode ser com pagamento de multas ou indenizações e também com outras consequências, a depender do que foi causado ali de dano, né? E aí a gente já viu, né, Lavínia, recentemente, lá na Nova Zelândia, né, umas colegas, a pessoa que chegou no hospital e eu digo Nova Zelândia, gente, é só para não dizer a comarca, tá? Porque pode ser em qualquer lugar do país que a gente tem contato com o mundo inteiro, né? Mas, assim, a paciente, ela foi exposta a situações como é que você vai fazer essa entrega? Como é que você vai entregar seu filho para adoção? Que mãe é você? Você não vai se despedir dele, não? Você não vai ver seu filho lá no berçário, não? Sabe? Esse tipo de pergunta e esse tipo de cobrança e exigência com essa mulher. Então, assim, todo mundo quer dar a sua opinião e o seu juízo de valor para uma decisão que só cabe a ela, né? Então, assim, lembrando dessas questões para que a gente entenda as etapas desse processo e como é esse processo, então, quando ela sai da maternidade, né, que ela tem alta, que passa-se alguns Vivi, dias, deixa eu só fazer duas observações. A primeira é a gente lembrar que algumas condutas também podem ter algumas repercussões na perspectiva do conselho de classe, né? A gente tem aí algumas profissões, por exemplo, conselho de psicologia, né? E aí os conselhos diversos, né? né, Podem, se você é denunciado, né, pela sua atuação, você pode acabar precisando responder aí a processos éticos dentro do seu próprio conselho e você vai sofrer as sanções a depender do resultado desse processo que estão ali, né, no seu código de ética, né? Então, isso é uma coisa importante da gente lembrar. Então, além desses processos que normalmente são deflagrados pelo Ministério Público, né, a partir do momento que chega aí uma notícia de fato de algo que aconteceu, que quebra esse sigilo ou o andamento do processo, então o Ministério Público ele pode, né, abrir algum tipo de pedir a abertura de algum tipo de processo.
E além disso, também existe a possibilidade de você ter um outro processo que seria, a depender da profissão, no seu conselho de classe, né? Então, isso é uma coisa importante da gente pontuar, a gente tem que lembrar disso. E uma outra questão é para dizer como é importante que a gente faça esse primeiro acolhimento na perspectiva, inclusive, de verificar, claro, pelos profissionais que têm condições para isso, a possibilidade dessa mulher se manifestar. Porque Vivi estava, inclusive, né, trazendo aí, né, o direito dessa mulher. Às vezes as outras pessoas chegam com algumas ideias que são pessoais, e acabam mudando o direcionamento do discurso dessa mulher. E às vezes, quando a gente vai fazer o atendimento, quando isso chega à vara da infância e a gente vai fazer o atendimento, a gente percebe que naquele momento aquela mulher ela não tinha condições, inclusive, de se manifestar, né, em virtude, ou às vezes de um histórico, porque a gente também já teve, né? Nós já tivemos casos de alguém que a gente precisou acionar a família, mas na perspectiva de que esta mulher tinha um transtorno, de fato não tinha condições, né, de tomar ali uma decisão, então a gente precisou aí fazer outros tipos de movimento, e aí a gente precisa lembrar disso, que a gente vai precisar entender se essa pessoa tem condições, né? O fato de ter um transtorno não quer dizer que ela seja incapaz de tomar decisões. Algo importante de dizer também, né? Mas às vezes, aquele transtorno, a pessoa está descompensada por um transtorno ou pelo próprio efeito, né? Ali puerperal ou do trauma, de algum trauma que tem a ver com essa gestação ou com o momento do parto, e naquele momento a mulher ela não pode dizer. Então, são duas pontuações que eu acho que são importantes, que a gente precisa considerar nos processos, né, Vivi? Inclusive para seguir as etapas. Porque esse é um Isso. processo célere, mas às vezes a gente também precisa dar um freio, né, em É. algumas dessas etapas, exatamente para a gente poder respeitar isso. Era a colocação. Uma vez eu ouvi de um professor de direito dizendo, né? Celery não significa acelerado, não significa ligeiro, rápido, a toque de caixa, né? Não é essa a tradução da palavra celery, né? Mas é assim, que ele realmente corra num tempo razoável, né? Que ele transcorra no rito processual dentro do aceitável, né? Nem longo demais, mas também não é com 2 dias que a gente resolve essa situação. O maior interesse é o da criança, né? A gente, em todos os processos da vara da infância e juventude, o principal interesse é o melhor interesse da criança, nosso objetivo na atuação. E aí nós temos essa preocupação com o processo célere, porque é um recém-nascido e ele tem o direito a estar numa família, e a genitora dele está abrindo mão desse poder, né, que a gente chama de poder familiar. Então, se ela confirma que realmente ela não quer exercer esse poder, ela abre mão dele, ela tem o poder familiar extinto, e aí, com a extinção desse poder, ela ainda terá 10 dias para refletir sobre sua decisão, para se manifestar no processo, se ela, por acaso, desistir. Então, ela pode desistir da intenção de entrega. Quando ela fala que deseja entregar ainda na maternidade, mas né, antes da alta ou no momento da alta ela desiste da entrega, e aí a gente verifica as possibilidades dela seguir com a criança para casa, né? Existe aí um estudo inicial para que a gente saiba se realmente essa mulher teria condições de cuidar dessa criança, porque também não adianta ela desistir, e aí quando a gente vai olhar, ela está numa situação de extrema vulnerabilidade. Então, isso tem que ser pensado. E a extrema vulnerabilidade não é só uma pobreza extrema, né? Não se trata só disso, porque as pessoas em situação de pobreza extrema, a assistência social está aí com seus serviços e programas para oferecer o mínimo necessário para que ela sobreviva com o mínimo de dignidade. Então, não é porque uma família é pobre que os filhos dessa família vão para adoção. Não se trata disso. Mas uma extrema vulnerabilidade ou um risco social se trata de situações em que a vida daquela criança ficará em perigo, não é? Então, a mãe sofre de um transtorno grave, ela não tem apoio familiar, ela não tem um tratamento adequado, ela não tem acesso à medicação, ela não está em condições de tomar conta daquela criança naquele momento. A criança ela pode ir para o acolhimento e aguardar essa mãe estar em condições. Existem essas possibilidades. Então, ou então, a família vive realmente numa situação em que ninguém se responsabiliza pela criança e a mulher sozinha quer tomar conta, mas ela não tem a menor condição de cuidar nem dela mesma. Então, assim, a gente faz todo um trabalho aí para ver o que é possível fazer por essa família.
Se realmente a família não tem condições, se for uma situação extrema, que, né, levaria aí muito tempo para que ela tivesse uma estrutura psicológica, social, né, econômica, uma estrutura mínima para acolher essa criança, então essas situações elas serão analisadas com todo o rigor, né, da lei, pelo magistrado, junto com a equipe, Ministério Público, a Defensoria, né, todos participam desse processo. Isso falando-se de uma desistência, né, de uma possível desistência da decisão da entrega. Mas se ela mantém a decisão de entrega, passa os 10 dias e ela mantém a decisão, ela não se manifesta mais, a gente fica em contato com essas genitoras, né? Hoje em dia a gente trabalha com o WhatsApp, aí é um grande parceiro, porque a comunicação ela é quase que em tempo real, as pessoas falam com a gente e a gente acaba respondendo, muitas vezes até em horários que nem são os nossos horários de trabalho, mas a gente, a depender da situação, a gente, né, sempre dá uma atenção possível, né, dentro do possível, a essas pessoas. E aí, essa mulher, ela manteve a decisão, a gente comunica que transitou, né, o tempo dela passou, o tempo dela se manifestar, a decisão ela vai transitar em julgado, ou seja, não caberá mais nenhum tipo de manifestação no processo por parte dela e a criança seguirá para a adoção. Então, quando isso acontece, aí é que nós começamos a busca, né, por uma família. E aí o que que acontece? É só colocar lá no sistema apto para adoção e clicar em buscar. Porque o sistema ele só vai processar esse apto para adoção à meia-noite, né? O Sistema Nacional de Adoção. Então, antes mesmo que o sistema processe, a nossa equipe já faz a busca. Né? Muitas vezes, quando a gente já coloca o apto para adoção, quando é a equipe quem coloca, já faz a busca no mesmo momento, e aí a gente encontra no mínimo uns 30 casais só da comarca, né? E depois mais uns 100 danou-se de outras comarcas dentro do estado e por aí vai. São centenas, né, só no estado da Paraíba e milhares pelo Brasil, em média de 25 a 30 mil famílias habilitadas para adoção. Então, quando você vê que alguém recebeu uma criança diretamente pela mãe, não passou pela justiça, você está vendo acontecer aí a burla de um sistema, né? Está se burlando a lei de uma forma que você está deixando 30 mil pessoas para trás, né? Tá furando a fila de 30 mil pessoas. É assim que você deve se imaginar, que você deve pensar que a coisa está acontecendo. Então, ela entrega para adoção, é assim que a gente procede, vai para o sistema, pesquisa a primeira família da lista, tá certo? Essa lista ela é rigorosamente respeitada, porque o Sistema Nacional, inclusive, faz todos os registros de todas as movimentações que cada profissional fez. Então, a gente está ali Kezinha, tu tá lendo Lavínia Kézia falando aí, fazendo comentários, explodindo de orgulho. Eu sei não, viu? Tinha que ser ela. Mas Se bem essa aí quem disse foi Carla que Lidiana. eu já trabalhei com Carla, um amor de pessoa, assistente social, maravilhosa. Muito obrigada, Carla. Eu só vi aqui o K e depois li a mensagem. E é isso. Quando a gente faz a busca que chama os primeiros da fila, né? Geralmente a pessoa já está esperando aí uns 3, 4 anos, né? Em média, né, Lavínia? É mais ou menos esse tempo de espera por uma criança recém-nascida, porque é o perfil mais procurado, né? Quase sei lá, 70, 80% dos casais querem recém-nascidos. E aí nós temos a certeza de que essa criança será inserida de forma muito rápida, né, numa criança. Inclusive, essa aproximação e estágio de convivência, eles têm início também de uma forma muito rápida, porque é um bebê, né? E a aproximação para quando você vai adotar, você faz visitas. E aí você vai ficar visitando o bebê, como é que você se vincula a esse bebê dessa forma, né? Então, primeiro faz aí a visita à instituição, passa por uma entrevista com as profissionais da instituição, né? Passa por um momento, né, com essa equipe para conhecer a história dessa criança, que a nossa equipe já adiantou alguma coisa e depois a equipe da instituição também adianta. Em Campina Grande são as Casas da Esperança, em Natal eram as Casas de Passagem, mas eu não sei qual é o nome que está sendo dado agora, as Casas de Acolhimento. Mas o trâmite é esse,
E aí a gente ia encerrar, estava pensando em encerrar falando sobre, né, as questões do mito do amor materno de uma forma mais específica, não é? Porque é com muita dureza que as pessoas julgam as mulheres que entregam as crianças para adoção, né, os filhos que foram gestados aí e que nasceram no momento de suas vidas nos quais elas não têm condição de cuidar, não tem como ficar com essas crianças, então elas estão fazendo aí um ato de um verdadeiro amor, né? Que é abrir mão, talvez de um sentimento muito mais egoísta, que seria eu quero um filho a todo custo, mas eu não posso ficar, não tenho condição de cuidar dele. Talvez isso fosse muito mais danoso, né? Para a criança, por ela ser submetida a uma situação na qual ela não estaria resguardada em seus direitos. E mais do que isso, ela não teria o afeto que ela tanto necessita, né, Lavínia? Quais são os afetos aí que um bebê necessita, né? Como é que um bebê deve ser cuidado na sua primeiríssima infância? Como é que um ser humano que vem ao mundo, né, merece e tem direito e deve ser cuidado para que se desenvolva de forma adequada, né? Isso resgata aquilo que a gente falou lá no início, né, Vivi, da adoção ser necessária na vida de todo mundo, né? Foi preciso que minha mãe me adotasse afetivamente para que essa relação, além de afetiva, fosse efetiva, né? Então, foi preciso aí um movimento de adoção de minha mãe, de meu pai, para que a gente efetivamente estabelecesse esse vínculo filial. E a partir disso, eu pudesse reconhecê-los como pai e mãe, porque eles já me reconheciam como uma filha com quem eles desejavam a manutenção do laço de maternidade e paternidade. E aí é muito importante a gente entender isso, né? Que a gente precisa considerar alguns pontos. A gente precisa considerar o desejo, e aí a gente precisa entender que, além de considerar o desejo, a gente tem que saber se a gente dá conta de sustentar o desejo. Porque às vezes a gente deseja algumas coisas, mas a gente não dá conta de sustentar. E em não dando conta, a gente não consegue seguir com aquilo, seguir com aquele plano, né? Então, às vezes a gente escuta a coisa do a maternidade é algo que eu penso, mas não agora, né? E aí a gente acolhe essa pessoa, né? Essa mulher, quando ela fala disso. Existe aí, né, uma colocação dela, como a gente diz, muitas vezes, de um cuidado muito próprio, muito profundo com essa criança. Quando essas mulheres descobrem essa gestação, né, sabem da gestação e já amadurecem sobre essa decisão e buscam a vara da infância ou algum outro serviço e em seguida são encaminhadas para a vara da infância e a gente tem a oportunidade de ouvir essas mulheres, muitas vezes a gente percebe um cuidado que é profundo. Essa mulher, ela é mãe, embora não siga na vida dessa criança maternando, né? Mas às vezes ela consegue, inclusive, exercer esse papel de mãe durante a gestação dessa criança. E a gente hoje tem, claro que com a experiência, a gente tem outras pessoas da equipe aqui, né, que nos apoiam no sentido de trabalharmos todas juntas, como a gente disse, porque nós somos uma equipe interprofissional, então Kézia está aqui, Maíra também está aqui, Kézinha é psicóloga, Maíra, aí já que eu estou dizendo Kézinha, eu vou dizer Mai para não sair, né, da linha aqui dos apelídios, ela é psicóloga também, e a nossa vivência profissional tem permitido, né, que, como é, Vivi? Kézia é pedagoga, Maíra é Kézia é psicóloga. pedagoga e Maia é psicóloga também. Desculpa, eu acabei trocando aqui. A gente acaba, com a experiência, a gente também foi encontrando formas, digamos assim, mais acolhedoras, né? De receber essas mulheres, de trabalhar com as equipes para que elas entendessem, né, que a entrega é algo legal, é algo que está preconizado na lei, porque logo no início, quando a gente começou a atuar, que a gente às vezes chegava na instituição de saúde, aí a pessoa, mas não pode, ela tem que dar de mamar, porque o Humaniza SUS diz que o primeiro leite, inclusive hoje a gente tem uma série de pesquisas que estão sendo feitas nessa perspectiva, de entender qual é o efeito real, né, por exemplo, do próprio colostro, quando existe de parte dessa mulher uma negativa de contato afetivo com essa criança, né? Então são questões que aí com o tempo a gente está descobrindo melhor pelos estudos, pela ciência,
como a gente pode fazer melhor esse processo, né? E aí a gente tem, eu acho que, desenvolvido melhores formas de acolhimento, a gente tem visto um progresso, eu acho, de todos nós. A gente pode falar pela realidade de Campina Grande, porque é com a qual a gente lida diretamente. Então, a gente tem, Vivi já falou da parceria com o Iséia, eu vi Tambra entrando na live, né? Então, hoje a gente tem um trabalho e uma comunicação muito mais rápida, né? Inclusive, Vivi estava dizendo assim, às vezes a gente responde em horários além do expediente, ou se responde. O nosso carnaval desse ano foi embalado por um processo desse, né, Vivi? E a gente estava lá por um compromisso ético que a gente tem, né, com... A gente fazia, você está quase indo fazer esse parto em Campina Grande. E aí a parceria da equipe, né, que uma vai até lá e conversa e escuta para acolher, né? E acolher essa mulher nesse direito que ela tem, auxiliando aí nessa reflexão, se ela dá conta de maternar essa criança para a vida. Às vezes foi possível maternar na gestação, às vezes nem na gestação isso foi possível. E o objetivo, né, quando a gente diz assim que a prioridade absoluta é porque o próprio marco legal da primeira infância traz isso, né? A gente já tem a lei que diz que a infância é prioridade, e aí o marco legal traz uma enfatização, digamos assim, nisso, de dizer assim, sobretudo a primeira infância, e a gente está falando dos recém-nascidos. Então, a prioridade é da criança, mas isso também não quer dizer que a gente deixe de lado o direito dessas mulheres, né? O direito que ela tem aí de fazer a entrega, de ser acolhida em suas demandas diversas, inclusive auxiliando na compreensão de que esse ato da entrega é muitas vezes o grande ato de cuidado que essa mulher faz com essa criança. Se ela não dá conta, pelos motivos diversos, afetivos ou sociais, né, financeiros, culturais, se ela não dá conta de seguir a vida na maternidade dessa criança, maternando essa criança, então, às vezes a entrega vai ser efetivamente o grande ato de amor e cuidado com essa criança. E a gente não pode desconsiderar isso, né, Vivi? Eu acho que uma coisa que a gente tem feito muito é o cuidado, inclusive nos relatórios que a gente tem feito, porque a gente entende que mais adiante essas crianças, né, podem retornar à vara da infância pedindo acesso aos seus processos, né? Então, como ela é parte do processo, isso não é uma quebra de sigilo, porque ela é parte do processo, e isso não é uma questão de ir buscar tudo, muitas vezes é uma questão de pertencimento de sua história de vida, e a gente tem tido cada vez mais o cuidado em fazer isso, inclusive quando esta mulher quer, dos processos de despedida. E a gente já teve, né, Vivi, casos bem bacanas nesse sentido, de mulheres que efetivamente se despediram dessas crianças. Se encontraram, se despediram, providenciaram, a gente comentou isso na última live que a gente fez, providenciaram uma roupa, dizendo assim, ó, se for possível, que essa criança seja entregue para a família com essa roupa, que, né, que seja algo que fique dessa história como um cuidado meu, ou uma carta que essa mulher pode fazer, e é uma das coisas com as quais a gente tem trabalhado, né, nos últimos casos, você quer fazer a sua contação dessa vivência e dessa história, e isso é um respeito a essa mulher, entendendo que ela não é obrigada a ser mãe, né? Que o amor materno, quando desejado, ele existe, ele é efetivo e, de fato, ele é gigantesco. Mas, se ele não existe naquela pessoa, Né? como é? Construído, E né? é À construído, exatamente. medida que você tem a convivência com aquele ser, você vai construindo esse amor. Porque muitas mães se sentem um ET, um monstro ou algo de outro planeta, porque não conseguem, já de primeiro momento, no primeiro impacto, olhar para a criança e dizer: como é lindo, é meu filho, eu amo demais. Não, muitas olham e fazem: meu Deus, como é esquisito, ele não tem cor, ele está enrugado. Eu já vi tantas situações assim, a mãe se impactar, né, com a forma como a criança nasce e tal. E aí, Lavínia, a gente já está bem no tempinho quase. Eu estava lendo aqui Rodrigo Vasconcelos, mais conhecido como Rô, né? Rodrigo Vasconcelos estava aqui comentando, né, como é importante as informações que a gente discutiu hoje, que a gente trouxe hoje, e que como é necessário levar isso para dentro dos hospitais,
né, que é um trabalho que a gente tem buscado fazer em Campina Grande, tentado se aproximar da rede de saúde, tentado falar realmente com profissionais da saúde a respeito, né, como isso tem sido buscado pela nossa equipe, porque a gente sente que realmente não adianta muito a gente ficar nesse trabalho lá na vara da infância e a gente não conseguir extrapolar as paredes da vara da infância para que a sociedade entenda como é que as coisas devem funcionar, porque assim, é um trabalho feito por várias mãos, não tem como a gente fazer sozinho, então assim, a gente precisa extremamente do apoio, né, da população, do apoio dos profissionais de saúde, dos profissionais da rede de proteção. E aí também tem vários outros comentários aqui, doutor Jeremias entrou também, veio prestigiar, nossa, uma honra, muito obrigada, doutor, foi meu chefe lá em Souza e agora está em Queimadas, a gente acaba, né, atuando em alguns processos Junto. queimadas, Carolina dando os parabéns, Raina dizendo que realmente o assunto foi passado de uma forma muito, muito fluida, e Letícia, deixa eu ver aqui, não, deixa eu ver, protagonismo Césio, que é um colega do serviço social. Césio é a sigla de serviço social que a gente usa. Ela colocando aqui, né, os parabéns para a gente. Acredito que esse conteúdo precisa ser instituído como capacitação nos hospitais, para assistência social e demais políticas públicas, com certeza, né? E a Nós gente tem precisamos. alguns planos já, inclusive, né, Vivi? Aqui em Campinas, a gente já tem uma agenda nessa perspectiva de encontros, de reuniões. A gente tem algumas em vista agora. A gente tem uma próxima que vai ser exatamente sobre a função de cada serviço, né? Então, a gente tem essa perspectiva aqui de trabalho com a rede, por essa parceria que nós temos, por entender mesmo, né, como isso é relevante. Inclusive, fazer um registro, doutor Perilo, que é o juiz da infância e juventude, daqui de Campina Grande, né, o juiz titular, doutor Hugo entrou já, e doutor Perilo entrou, mas ele entrou no Instagram da filha, porque doutor Perilo é daqueles que, se a gente postar uma foto, a gente bota hashtag sem Instagram, né, doutor Perilo sem Instagram, mas está aqui também prestigiando, e são parceiros muito bacanas, né, Vivi, de trabalho, no Assim, sentido. o quanto ele tem aprendido, e aí eu estava dizendo, somos todos aprendizes, porque assim, a gente aprende todos os dias, a gente acha que está acertando, e aí vem uma proposta, sugere a carta, aí vem outra proposta da própria mãe. Você pode colocar a roupinha nele, dizer para a coordenadora da instituição Uhum. a roupinha nele e tal. Então, assim, são coisas que a gente vai aprendendo e vai tendo desenvolvendo uma sensibilidade, na verdade, né, em relação a esse momento mais específico da despedida. Tem mães que não conseguem se despedir, a gente entende a delicadeza do momento, né, e não cobra delas, a gente não impõe de forma alguma. Faça uma carta, compre uma roupa, não, nada é imposto, muito pelo contrário. Tudo que a gente pensa e tudo que a gente vai aprendendo no dia a dia é cada vez mais respeitar essas mulheres e respeitar a história dessas crianças. A forma como eu digito hoje um relatório a respeito de uma entrega legal, com certeza é muito diferente do primeiro relatório que eu fiz, que eu nunca vou esquecer. O primeiro relatório de entrega legal que eu fiz, que no fim das contas acabou não sendo uma entrega, a mãe desistiu e tal. Então, assim, com certeza eu não faria mais do mesmo jeito hoje. Não que eu tenha feito alguma aberração no relatório, não se trata disso. Mas é porque, assim, a gente aprende a lidar com as questões de sigilo e a delicadeza do momento, né? E tenta preservar, né, as pessoas envolvidas naquele momento da melhor E forma possível. uma coisa que eu penso, Vivi, é que com o passar do tempo, a gente estava dizendo há pouco, né? Eu até comentei, eu disse, a gente trabalha muito com processo. Porque a nossa função, né, enquanto equipe interprofissional, é auxiliar, né, o embasamento do juiz na tomada de decisões. Então, o juiz ele manda o processo para a equipe com uma questão. E a gente faz os nossos. Nós trabalhamos fazendo os estudos, mas compondo os pareceres exatamente para responder a essa questão e embasar. Mas eu acho que quanto mais o tempo passa, mais a gente vai entendendo e trabalhando, e eu acho que essa é uma sensibilidade muito bacana da equipe de Campina Grande, que é entender que, para além de processos, a gente tem histórias de vida. E que cada história de vida é única. Então, cada processo, de fato, vai necessitar
de conduções diferenciadas, porque é uma situação diferente. Claro que a gente tem uma lei que nos norteia e isso é necessário, nortear de forma geral, tá aí, a gente vive, né, em comunidade, sociedade, então as questões éticas, morais, elas estão aí numa perspectiva coletiva, é fato. Mas a gente também vai se abrindo, né, à condução da subjetividade de cada caso. E ao acolher a subjetividade de cada caso, a gente também vai produzindo diferente e amadurecendo. Logicamente, eu concordo com você, assim, vendo um relatório meu de qualquer caso, imagina de uma entrega, mas de qualquer caso, de quando eu entrei no Tribunal de Justiça para agora, efetivamente a gente tem aí o que eu acredito que é um progresso numa perspectiva positiva mesmo, por esse reconhecimento que a gente tem e também pelo nosso amadurecimento enquanto rede de maneira geral, né? Que recorre ao outro serviço, ao outro órgão e diz, ó, a gente precisa de vocês aqui nessa parceria. A gente recente teve um caso, inclusive, que a gente fez um encaminhamento e o nosso encaminhamento foi com todo o cuidado, sem dizer que se referia especificamente a uma entrega, embora fosse. Para que isso fosse citado pela mulher, se assim o quisesse, embora a gente soubesse que ia vir como questão direta, né? Porque era um dos grandes ensejos da necessidade. Mas a gente tem tido, eu acho que cada vez mais, esse cuidado e um apoio também da rede que nos ajuda nessa vivência e nesse entendimento de que cada caso é um processo, eu preciso, né? A gente precisa responder, seguir, mas a gente, sobretudo, está aqui fazendo muitas vezes valer a voz dessa subjetividade que existe em cada processo. Dessa mulher que às vezes não conseguia falar em outros lugares, não conseguia falar na sociedade, porque qualquer sinal de expressão de algo era sufocada por todas as colocações, as opiniões e os julgamentos, e a voz dessa criança que não consegue falar ainda, né, que nasceu, mas que precisa também ter o seu direito garantido. Então, isso realmente é muito importante, né, de lidar. Exato. Mais um comentário aqui de Solange, ela dizendo assim que é uma temática muito pertinente, porque, inclusive, se trata de um tabu, né? Que precisa aí de uma quebra de paradigmas, e é exatamente disso que se trata. A gente precisa quebrar paradigmas que, assim, a lei, parece que a lei, ela conseguiu atender a uma necessidade social, né? Existe aí uma demanda para isso, não é à toa que a lei existe, mas a gente tem ainda um pensamento conservador muito, muito forte e que ignora, não é, a realidade, porque é a realidade concreta, né? Mulheres que não conseguem ou não podem ou não têm condições de exercer essa maternidade e que precisam de um lugar de proteção para essas crianças, né? Para esses bebês. Então, assim, qual é o papel da entrega legal? Proteger as crianças, né? E proteger as genitoras, obviamente, né? Proteger essas mulheres com todas as suas demandas e suas dores e suas dificuldades. Então, olhar para essas pessoas enquanto pessoas, né? Enquanto seres humanos que têm ali suas dificuldades e precisam ser acolhidas. A gente precisa realmente sair ainda mais das nossas paredes, né, do judiciário. A gente precisa levar esse tema para muitos outros lugares. Só eu e Lavínia, nós temos as perninhas pequenininhas, né, juntando nós duas, mais que 2 metros. Então, assim, 3 metros, né? Pouco mais de 3 metros. Tá, peraí, né, Aí também. também é demais. Não dá muito mais de 3 metros. Mas, enfim, o que a gente quer dizer é que nós realmente não temos como alcançar, né, o mundo inteiro. E existem outras equipes no judiciário que fazem o mesmo trabalho, que acolhem essas mulheres, né? Em João Pessoa, em Campina, tem a nossa equipe de Campina, e tem Guarabira, tem Patos, Souza, e aí eu estou falando em termos de Paraíba. Toda a comarca, Cajazeiras, né? Cajazeiras, exatamente. Toda comarca sede, ela deve ter uma equipe, né, multiprofissional, uma equipe interprofissional que atue nesses processos. Então, isso é no Brasil inteiro. O país inteiro tem que ter essas equipes para trabalhar com o acolhimento dessas mulheres. Mas se não tiver equipe, dentro do fórum tem que ter pessoas capacitadas para acolher. Né? Nas comarcas pequenas, existe o cadastro para pessoas habilitadas à adoção e existe também esse trabalho de receber e orientar essas mulheres. Então, assim,
é uma informação que ela tem que circular, né, em todos os setores do judiciário, para que as pessoas saibam quem você vai buscar, como você deve proceder, para quem eu vou ligar, né, nem que seja, eu vou ter que ligar para o juiz para saber, mas assim, as pessoas deveriam ter essa informação para poder acolher essa mulher, e não mandá-la dar meia volta ou julgá-la, né, por essa decisão. Então, assim, a gente já está aí no limite do tempo, Laves, Laves, o doutor Perilo vai matar a gente hoje. Vai. Mas, enfim, ele acha que nós temos que ser mais sérias e profissionais, tá, gente? Então, a gente tenta, mas é difícil. Enfim, Lavínia Vasconcelos, eu só tenho a agradecer pela disponibilidade, né? Estamos aí nos recuperando, né, de um final de semana meio convalescente, aí a gente estava ainda nesse processo de fica boa, fica ruim, né? É Covid não é gripe não é, o que é, mas certo. E eu só tenho a agradecer a todo mundo que veio, que compareceu aqui, que deu um oi, que assistiu até o final, que pôde assistir pelo menos uma parte, né, desse momento. Obrigada, Cris. Cris é assistente social também, dando os parabéns aqui. E obrigada a toda. Vivi, deixa eu só dizer o e-mail da gente, né? A gente Sim. tem, a equipe de Campina Grande, ela tem. Eu ia dizer para é, pedir, aí você já vinha com as Ah, informações. pronto, desculpe, eu mesmo entrei, então eu já vou dizer me despedindo. A Pronto. Vara da Infância e Juventude, ela tem um telefone, né, de contato, que é um telefone geral, que é o DDD 83, logicamente, 991440673, né? Vou até repetir, ou qualquer coisa, Vivi escreve aí nos comentários, né, Vivi, que é o número que a gente chama assim, o número geral da Vara da Infância, é o 991440673. Esse é um número geral da Vara da Infância e Juventude. Além disso, a gente tem contatos que são especificamente do setor psicossocial civil, né? Que é o nosso setor. Então, a gente tem o telefone, que também é o DDD 83, aí é o 99401 276, é o número do setor psicossocial civil. E a gente tem um e-mail também, que é o equipe.campinagrande@tjpb.juiz.br. Então, são vias formais de comunicação, né? A gente está disponível para, porque somos sociedade também, além de sermos do tribunal, somos sociedade, então, em outros momentos, no próprio Instagram, tirar dúvidas, estamos disponíveis, mas a gente passa os contatos formais, porque quando se refere a esses assuntos, a gente precisa que isso esteja formalizado, exatamente aí. Kezinha já colocou, equipe.campinagrande@tjpb.juiz.br. Obrigada, Kézia. Já vou falar assim, informal, né? Porque né, vou diminuir um carão, diz o doutor Perila. É, mas quero agradecer pela oportunidade, né, de falar sobre esse assunto. É um assunto muito importante para todas nós. Eu e Viviane somos, inclusive, a referência da entrega protegida aqui em Campina Grande. Embora toda a equipe esteja apta, capacitada, você vai ser recebido, acolhido e acompanhado em processo por diversas pessoas da equipe, porque cada uma pode se tornar referência, mas em termos de entrega protegida, por uma divisão de trabalho, né, como um programa, a gente tem aí algumas referências, como no apadrinhamento a gente tem Maíra e Monique, como com relação às questões educacionais a gente tem Késia, né, e na entrega protegida somos Viviane e eu, Lavínia. Mas agradecer mesmo, eu acho que esse é um assunto muito importante da gente falar. Existem muitas Anas, Marias, Lavínias, Vivianes que precisam ouvir sobre isso e precisam ser acolhidas. Não necessariamente pela gente de cara, às vezes por uma outra Maria, um outro João, né, que está aí, que escuta a história e que diz: eu sei a quem você pode recorrer, né, e procurar a vara da infância e aí ter os seus direitos garantidos. Essa é a nossa perspectiva, é isso que a gente quer. Então, agradecer também, Vivi, né, por a gente ter encampado naquela história de: ei, o que é que tu vai fazer amanhã? Aí eu respondo: desculpa, gente, mas eu tô em Campina Grande. O que é que você vai fazer amanhã? Eu digo: se tudo der certo, vou pro Parque do Povo. Ela: ai, meu Deus! Eu disse: mas a gente faz a live hoje, bora, pronto. E aí deu certo, né? Divulgado há pouco tempo, mas estamos aqui. Então, muito obrigada a todos que vieram. Sejam propagadores dessas notícias, dessas informações. Informações são fidedignas, que têm uma fonte efetiva,
né, para as pessoas recorrerem, porque é isso que a gente quer, é essa garantia de direitos dos envolvidos. E Viviane, muito obrigada, viu, pelo convite, por embarcar também, né, e pela lida diária. A gente fala sobre isso e discute isso o tempo inteiro, né, como parte do nosso trabalho, mas a gente tem uma relação que é além disso, então, obrigada, viu? Eu que agradeço, Lavínia, agradeço a todas e todos, né, que estiveram aqui com a gente. Uma boa noite, um bom descanso e que vocês possam sempre voltar a esse tema, se quiserem, né, falar com a gente, se quiserem também conversar em outro momento a respeito de outras questões que envolvam o direito da criança e do adolescente, estamos aí à disposição. Sempre que possível a gente se organiza, realiza uma atividade assim, tá certo? A live vai ficar salva também, vamos disponibilizar no YouTube, então fiquem à vontade, sigam nossos canais, né? Lavínia tem aí o Lavínia Vasconcelos underline PC, não é isso? Acertei? Pronto. E aí tem o meu Viviane TJPB e o YouTube. Vocês podem encontrar lá. É meu e-mail ainda, não sei como é que eu vou resolver, mas ainda é meu e-mail, que é VY Natal, né? Que é minha terra natal. Mas enfim, nos sigam, compartilhem, né, mandem para as pessoas que vocês acreditam que seria interessante conhecer um pouco da temática e vamos conversar mais sobre isso, porque precisamos sim falar sobre Claras, Marias, Anas, né, Joanas, Vivianes, Lavinhas, né, e todas que estão aí nesse mundo enfrentando todas essas dificuldades. Então, estamos à disposição. Muito obrigada. Boa noite. Fiquem bem. Bom descanso. Tchauzinho. Tchau, Aves. Tchau, pessoal.